Meu nome é Sabrina Antônio, eu sou aluna do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da USP de Ribeirão Preto e essa videoaula faz parte de uma atividade extensionista da disciplina de Recursos Informacionais, orientada pelas professoras Edneia e Daisy. A ideia do projeto é levar o debate sobre inteligência artificial para além da universidade e é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Hoje a gente vai cobrir o básico, o que é inteligência artificial, de onde ela veio, como ela funciona e onde você já está usando sem nem saber. Não precisa ter nenhum conhecimento técnico. A ideia é que, ao final dessa aula, você consiga explicar o que é inteligência artificial para qualquer pessoa e também comece a pensar de forma crítica sobre o papel dela na sua vida e nos seus estudos. Antes de qualquer definição, eu quero começar com uma pergunta. Pensou que a ficção científica praticamente antecipou tudo que a IA trouxe para a vida real? Aqui eu trouxe exemplos de 3 filmes. Então, o filme Wall-E, que tem um robô que desenvolve emoções numa terra abandonada. Ele é um robô que ele é treinado para fazer compactação de lixo, mas ele desenvolve sentimentos e uma consciência. E o filme Her, que basicamente é um homem que se apaixona por um sistema operacional com voz e personalidade própria. Esse sistema é tipo uma Alexa, que muito mais evoluída, que você carrega com você, ela faz todas as funções de uma Alexa, só que melhor. E tem uma personalidade também, devido ao Deep Learning que ela tem, ela desenvolve uma consciência também. E 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um clássico de 1968, onde o computador chamado HAL 9000 decide que sabe mais que os humanos e começa a agir por conta própria. Ele também tem um treinamento para desenvolver certos tipos de atividade, mas ele aprende tanto que ele começa a aprender sozinho e ele desenvolve essa consciência de que ele pode resolver essas coisas sozinho. Nos livros, a gente também tem isso. Então, eu trouxe 3 exemplos. A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers, a gente vai acompanhar a Lovell, que é o sistema de Lovelace, que é uma IA treinada para naves. Então, e ela tem ali o treinamento dela, do que ela tem que fazer, quais são as tarefas dela, mas para além disso, a gente vê que ela desenvolve sentimentos pelos tripulantes, que ela tem realmente uma relação com as pessoas habitantes da nave. E, além disso, tem toda uma discussão política no universo inteiro se esse tipo de inteligência artificial pode ser considerado um ser senciente ou não. Já em Eu, Robô, do Asimov, que também é um clássico, e ele fala sobre as famosas 3 leis da robótica. E o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um clássico nerd, que tem um computador chamado Deep Thought, que que passa milhões de anos calculando a resposta para a pergunta definitiva do universo, e a resposta, no caso, é 42. A questão que essas obras colocam é sempre a mesma. A IA é aliada ou ameaça? O que as nossas respostas dizem sobre os nossos próprios medos e expectativas com a tecnologia? Vamos guardar esse questionamento porque a gente vai voltar nele no final. Mas então, o que é inteligência artificial? Para começar, a gente precisa entender de onde vem a pergunta. O ser humano tenta milênios entender como ele pensa, como a gente percebe o mundo, toma decisões, aprende, resolve problemas. Esse questionamento filosófico e científico é o ponto de partida de toda a área. A IA nasce dessa tentativa de não só entender a inteligência humana, mas reproduzi-la em máquinas, e esse é um conceito muito antigo que a gente vai ver mais tarde. Mas aí vem a dificuldade. O que exatamente significa ser inteligente? Dependendo de como você responde essa pergunta, você chega numa definição diferente de IA. Russell e Norvig, que escreveram o livro base da área, organizaram isso em 4 abordagens. Pensar como humano, a ideia de que a máquina deve replicar o processo cognitivo humano como se fosse uma mente artificial de verdade. Pensar racionalmente, aqui o foco não é imitar o humano, mas chegar à lógica correta, mesmo que o processo seja diferente do nosso. Agir como humano, que é basicamente o critério do teste de Turing, que a gente vai ver já já. O que importa é o comportamento externo, não o processo interno. E agir racionalmente, a abordagem mais dominante hoje, que foca em agentes que tomam as melhores decisões possíveis, dado o ambiente. Uma definição mais sintética que captura bem isso vem do Botenurt, que ele fala: portanto, compreende-se que a IA pode ser definida como a capacidade de uma máquina ou sistema de executar tarefas que exigem inteligência humana, como aprendizagem, raciocínio, resolução de problemas, análise de dados, reconhecimento de padrões, recomendação de conteúdo, dentre outras funcionalidades.
Então, a IA como a capacidade de um sistema de executar tarefas que normalmente exigiriam a ação humana, a inteligência humana. E aí a gente vem para o teste de Turing, que em 1950, um matemático chamado Alan Turing fez uma proposta que mudou a história. Em vez de perguntar, a máquina pensa, ele perguntou, a máquina consegue nos enganar? O teste de Turing, ele funciona assim. Você está numa sala conversando com texto com duas entidades. Uma é uma pessoa, a outra é um computador. Se você não conseguir distinguir qual é qual, o computador passa no teste. Para isso funcionar, o computador precisaria dominar coisas bastante complexas, como processar linguagem natural, ou seja, entender e gerar textos como humano, representar conhecimento de forma estruturada, raciocinar automaticamente e aprender com experiências novas. Isso soa familiar? É exatamente o que essas ferramentas de conversação que a gente tem hoje fazem, como ChatGPT, Claude e Gemini. E aí vem uma questão filosófica enorme. Com essas ferramentas existindo, o teste de Turing ainda faz sentido com o critério de inteligência? Muitos pesquisadores argumentam que não, que passar no teste não significa compreender, e sim imitar. Essa crítica é super relevante e a gente vai revisitar mais pra frente. E aqui eu trouxe também uma linha do tempo. Essa linha do tempo do slide está reduzida, mas eu vou disponibilizar junto com o material um arquivo HTML interativo para vocês terem a linha do tempo completinha. Mas só um resumo sobre a linha do tempo, só para a gente entender como que chegamos até aqui no fator histórico. Então, de 1943 a 1955, a gente tem os fundamentos. Então, McCulloch e Pitts propõem o primeiro modelo matemático de neurônio artificial. Eles tentam simular como os neurônios biológicos funcionam e, em 1950, Turing publica o artigo que propõe o teste que acabamos de ver. Para vocês verem que a inteligência artificial tem mais de 80 anos, esse conceito. Não é uma coisa nova que foi inventada com o ChatGPT. De 1952 a 1969, o campo nasce oficialmente. Em 1956, um seminário na Universidade de Dartmouth reúne os maiores nomes da computação da época e é lá que o termo Artificial Intelligence é cunhado. Newell e Simon criam o Logic Theorist, considerado o primeiro programa de IA. Já em 1966 a 1979, os sistemas especialistas. Em vez de tentar replicar toda a inteligência humana, os pesquisadores focam em domínios específicos. O Dendron, criado em Stanford em 1969, é o primeiro sistema especialista bem-sucedido capaz de analisar compostos químicos. E de 1980 a 2000, a IA vira uma indústria. Empresas começam a investir pesado, os sistemas especialistas chegam ao mercado e a área se consolida como campo econômico, não só acadêmico. E depois de 2000, com a expansão de dados da internet e o aumento do poder computacional, a gente chega ao aprendizado profundo, que seria o Deep Learning, que é o que sustenta as IAs que a gente usa hoje. Agora, a gente vai para o que é mais prático, os tipos de IA que existem e as ferramentas que você pode usar. A IA hoje se divide por função. Temos ferramentas de conversação de texto, de pesquisa em fontes verificadas, de geração de imagem, de vídeo, de áudio, de código, por aí vai. E aqui eu trouxe algumas ferramentas para a gente conhecer. Então, conversação e texto. A gente tem o ChatGPT, que é da empresa OpenAI. Ele é o mais popular, foi a primeira versão gratuita, acessível, que a gente teve contato, que a população geral teve contato. E ela é a mais famosa, né? A gente tem o Claude, da empresa Anthropic, que tem um foco especial em segurança e ética. Então, ela é uma IA que, para estudos, ela é muito boa. Ela tem o foco de realmente não fazer tudo para você, como o ChatGPT. Ela vai te ajudar a pensar, vai te ajudar a se organizar. A gente tem o Gemini do Google, que ele é integrado com o Drive, com o Gmail, com a busca, o que também traz algumas facilidades. E o Copilot da Microsoft, que é integrado ao Office e o Edge. A gente tem também algumas IAs que fazem pesquisa em fontes verificadas, como por exemplo a Notebook LM, que você carrega os seus próprios documentos e faz perguntas sobre eles. Então, se você está fazendo um trabalho, você pesquisa vários artigos, você lê todos os artigos, coloca os seus fichamentos lá no Notebook LM e aí você consegue se organizar como aqueles documentos. Então, é uma IA que tem menos probabilidade de alucinação e que vai te responder de acordo com os documentos que você forneceu. Ela vai pesquisar só neles, não vai pesquisar na internet, por exemplo. O Perplexity, que ele faz uma busca na web com citações verificadas.
O Consensus, que busca especificamente artigos científicos revisados por pares, que são os artigos que têm mais credibilidade, e o Elicit, que extrai dados de papers para a revisão de literatura. Então essas ferramentas são bem diferentes de simplesmente perguntar algo para o ChatGPT, porque elas trabalham com fontes verificadas, o que é fundamental no contexto acadêmico. Na geração de imagem, a gente também tem algumas ferramentas, como por exemplo o Nanobanana da Gemini, que gera imagens diretamente pelo ecossistema do Google, entregado ao Gemini e ao Google Fotos, o Dolly do ChatGPT, que gera imagens a partir de descrições em texto com alto nível de detalhamento e realismo, o Canva AI, que é do Canva, que gera a imagem dentro da plataforma de design e é ideal para criar artes prontas para usar. Aqui é importante a gente ressaltar a parte da ética. Então a gente vai ter uma só sobre ética, mas é importante ressaltar que a gente sempre tem que pensar sobre criação de arte e fazer fotos de outras pessoas, fotos que não existem, que são geradas por IA, que são dilemas éticos aí no mundo da IA. Além disso, a gente tem IA de edição de vídeo, a gente tem a Eleven Labs, que ela faz clonagem e síntese de voz realista. A gente tem a Suno, que faz a criação de músicas completas a partir de textos. E a Runway, que é a geração de edição de vídeo com IA. E aqui, como bônus para quem gosta de programação, a gente tem o GitHub da Copilot, que sugere e completa código em tempo real no editor, e também o Cloud, que também tem essa opção de código. Uma coisa muito importante é conhecer essas ferramentas, não significa usar todas elas, significa entender o ecossistema para escolher a certa para cada tarefa. Isso é uma habilidade de informação muito valiosa. A IA, ela já está no nosso dia a dia, e você provavelmente nem percebeu. O filtro de spam do seu e-mail, por exemplo, é um classificador de texto que é treinado por uma IA. A recomendação da Netflix e do YouTube é um sistema de filtragem colaborativa. Então a IA analisa o que você e pessoas com um perfil parecido assistiram para te sugerir o próximo. A letra de música que aparece no Spotify é uma combinação de web scraping com modelo de texto. Os filtros do Instagram e do Stories são visão computacional que detecta rosto e mapeia pontos para aplicar o efeito. E para a gente pensar, quantas dessas ferramentas você usou hoje? Você sabia que estava interagindo com IA? Essa pergunta não é retórica, ela tem uma consequência prática. Quando a gente não percebe que está usando IA, a gente não questiona. E quando não questionamos, deixamos de ser sujeitos críticos no processo. Além disso, a gente tem vários outros exemplos de IA, como por exemplo, quando a gente está digitando e aparece opções de palavras, aquilo também é uma IA. Então, a IA não é só o que a gente vê de ChatGPT de geração de texto, mas são vários treinamentos que a gente vê por aí. E para pensar também, eu quero deixar 3 perguntas que não têm resposta certa e é exatamente por isso que elas importam. A primeira, a IA imita inteligência, mas isso a torna inteligente de verdade? Ela gera texto coerente, responde perguntas, resolve problemas, mas ela entende o que está fazendo? Essa distinção entre imitar e compreender é central na filosofia da mente. A segunda, quais são os limites do teste de Turing hoje? Se um ChatGPT passa no teste, isso significa que ele é inteligente ou significa que o teste não mede o que deveria? E a terceira, que responsabilidades surgem quando usamos IA na escola e na universidade? A autoria, verificação de informação, transparência, que são questões que vocês vão explorar ao longo do curso e não precisa responder agora, mas recomendo que vocês anotem o que pensam e a gente vai voltar nisso nas próximas aulas. Então essas são as referências que foram utilizadas para a elaboração desse material que vai estar disponível para quem quiser se aprofundar. E é isso, muito obrigada pela atenção, a gente se vê nas próximas aulas.